Boa tarde, como combinado então, passaram os 2 ou 3 minutos. Vamos então dar início a este plenário, e começando precisamente por algumas informações importantes. Antes disso, a apresentação, coube-me a mim, Francisco Gonçalves, secretário-geral da FENPROF, a condução deste debate, deste plenário, e ao José Feliciano Costa, secretário-geral da FENPROF, também a intervenção de enquadramento sobre o que nos traz aqui hoje. Para além disso, aparecem também nos vossos ecrãs um conjunto de nomes de dirigentes do Secretariado Nacional e do Conselho Nacional da FENPROF, a Maria João Salles, a Cátia Domingos, o João Pereira, a Marta Cruz, o José Manel Costa e o João Louceiro, que terão depois também a função de alguma dúvida, alguma questão que seja colocada no chat, possam ao longo da reunião responder a essas questões. Importa, no entanto, que tenham em atenção o seguinte: se for uma questão muito particular, de uma situação muito concreta, a melhor forma de a resolverem, naturalmente, é dirigirem-se a um dos sindicatos da FENPROF, aquele que tem na vossa região, ou residência, ou local de trabalho, e aí procurarem esclarecer a situação. No entanto, outras questões que surjam, comentários, o que entendam fazer, podem fazê-lo por essa via. Para além disso, depois da intervenção do José Feliciano Costa, poderão também colocar questões, fazendo, enfim, essa referência, terão também essa possibilidade, podendo depois colocar alguma questão, algum comentário relativamente às matérias que aqui vão ser abordadas. Nós estamos a retomar este formato dos plenários online. Tínhamos-lo feito e fizemos-lo ao longo do ano letivo anterior, particularmente após as reuniões de negociação sobre o estatuto, da revisão do Estatuto da Carreira Docente, e vamos retomar essa prática logo que se iniciem essas reuniões, que está previsto que tal aconteça na última semana deste mês, veremos se assim é ou não. Para além disso, entendemos que hoje era fundamental nesta altura, porque estamos confrontados com um conjunto de matérias, não apenas uma ou duas, mas várias matérias de alterações profundas no início deste ano letivo, que importa naturalmente colocar aqui à consideração dos colegas, porque podemos estar perante, como disse, alterações significativas nas escolas, na nossa profissão, e que merecem a nossa atenção e também a participação dos professores. As tais informações técnicas que gostava de chamar a vossa atenção são as seguintes: no chat vai circular, entretanto, uma folha de presenças. A folha de presenças é particularmente importante para aqueles que necessitam depois de justificação de falta, que será enviada posteriormente pelos sindicatos, mas para isso precisamos de ter naturalmente a indicação dos colegas. Por isso, chamava a vossa atenção para que, logo que a folha de presenças circule, portanto, circule não, seja colocada no chat, façam o favor de registar a vossa presença, particularmente se necessitarem de justificação de falta. Depois, também serão colocados ao longo do debate mais digamos, duas folhas de inscrição, se assim quisermos. Uma para a participação na manifestação do próximo sábado da CGTP, no Porto e em Lisboa, relativamente às questões da alteração à legislação laboral, que também aqui trataremos ao longo da reunião, e uma outra para a participação e a inscrição nos transportes que a FENPROF está a organizar para a manifestação do Dia Mundial do Professor, que se vai realizar no dia 4 de outubro, um sábado, em Lisboa, e portanto poderão depois, e que também será tema que aqui será colocado. Antes de passar a palavra ao José Feliciano Costa, só
fazer, enfim, uma breve referência àquilo que aqui vamos tratar. Portanto, como referi no início, os problemas que se colocam neste momento são vários. Nós fizemos na semana passada um inquérito junto das escolas, do qual demos nota dos vários problemas que se estão a sentir nas escolas, enfim, aqueles que ficaram registados nesse inquérito. Temos tido também intervenção no que diz respeito ao problema da falta de professores e àquela que é o instrumento ou aquela que é a solução para resolver esse problema, que é uma revisão em alta do Estatuto da Carreira Docente. Seja no que diz respeito às questões dos salários, mormente dos salários de início de carreira, seja no que diz respeito às questões da carreira, seja no que diz respeito às questões das condições de trabalho, seja no que diz respeito às questões relacionadas com os apoios à deslocação, mas também com os incentivos que são necessários à fixação de professores nas zonas carenciadas. Mas o processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente tem também outras matérias importantes e que nós, por exemplo, colocamos na conferência de imprensa que fizemos na sexta-feira passada, desde logo a contagem integral do tempo de serviço, ou seja, no fundo, a resolução do problema das ultrapassagens, de todas as ultrapassagens que existem e que a recuperação do tempo de serviço que está em curso não resolve, mas também são uma matéria, ou é uma matéria, que nós queremos resolver no processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente e que, como referi, esteve, portanto, consta do texto da conferência de imprensa da passada sexta-feira e, naturalmente, será uma das questões que colocaremos no processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente, tal como o que diz respeito às questões da aposentação e as questões, digamos assim, da compensação daqueles professores que ou já se aposentaram ou se vão aposentar sem terem beneficiado da recuperação do tempo de serviço. Naturalmente que no processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente, e nós iremos a cada reunião dar nota do que foi discutido e daquelas que são as nossas propostas, mas, como dizia, essas são matérias que nós temos chamado a atenção e que também vamos colocar claramente nesse processo. Mas há outros dois assuntos também muito importantes este ano que nós não podemos deixar de considerar. O que diz respeito às alterações à legislação laboral, particularmente aquela alteração que pode pôr claramente em causa os efeitos práticos das greves, no caso da educação, e que foram, no fundo, o grande instrumento que nos permitiu enfim, resolver não, que começar, dar um primeiro contributo para a resolução dos problemas da carreira, às lutas de 2023. Se essas alterações, o José Feliciano Costa daqui a pouco terá oportunidade de explicar isso, se estas alterações forem introduzidas, na prática, o direito à greve é claramente posto em causa. E por último, e para passar a palavra ao José Feliciano Costa, as questões que dizem respeito à chamada reorganização do Ministério da Educação. Foi criada uma agência, a Agência para a Gestão do Sistema Educativo, uma agência que, no fundo, foi-lhe feita uma concessão para gerir concursos, carreiras, avaliação do desempenho docente. Estamos a falar não de uma estrutura como a Tequia de Gai, que era uma estrutura do Ministério da Educação, mas uma administração indireta do Estado e que terá poderes para contratualizar com o privado o fornecimento de serviço de educação ou até para constituir-se ou para constituir sociedades anónimas para fornecer esses serviços. Portanto, temos aqui um conjunto de questões que são fundamentais e que nós, professores, temos que tomar a iniciativa e começar, enfim, a refletir sobre elas, porque naturalmente está aqui em causa não só a escola pública, não só a nossa profissão, mas também aquela que vai ser a educação do futuro. Mas
para falar com isto com mais propriedade e com mais detalhe, passava então a palavra ao José Feliciano Costa. Então, obrigado, Francisco, pela tua excelente intervenção, enquadramento e, portanto, agora ajuda também muito a ir desenvolvendo todos esses tópicos que mencionaste. Uma saudação a todos os colegas neste início do ano letivo. Hoje as aulas começaram, digamos assim, mais ou menos, não a sério, no dia 15, e, portanto, uma saudação a todos nós e a todos vós. Colegas, nós temos um governo que tem uma estratégia e tem um plano e tem uma matriz ideológica e, portanto, tem que ser dito, não é? E tem um objetivo, e não nos iludamos. E o objetivo não é fortalecer ou investir no sistema público de ensino, na escola pública, e isso, no nosso entender, também tem que ficar claro. O Ministro da Educação, na Educação, está a aplicar este plano. Ele às vezes, ele normalmente é simpático, às vezes fica um bocado tenso quando, enfim, fica irritado ou é contrariado, mas tem uma tática inteligente e, portanto, não nos iludamos. Tem um setor que, segundo o governo, no seu entendimento, está apaziguado, digamos assim, porque é o que eles acham, não é? E porquê? O tempo de serviço está recuperado, e é verdade, não para todos, mas para uma grande maioria o processo vai correr. Só não se diz também, o governo, o ministro, que esta recuperação era inevitável e que foi a luta dos professores que o permitiu. E isto é importante dizer. Nomeadamente, e talvez, enfim, não vale a pena agora descrever todo o processo de luta, até porque Francisco também mencionou isso. Mas conhecemos todo o processo de luta, mas é importante talvez falar aqui, no meu entender, do último episódio, enfim, que foi a habilidade que tivemos, nós, os professores, a FEMPROF, na campanha eleitoral das penúltimas eleições legislativas, obrigar publicamente os partidos, e portanto eu relembro-me que nós, enfim, estivemos na campanha, a garantir que se ganhassem, ou aliás, quem ganhasse, recuperava, o tempo era recuperado. E todos de facto diziam isso, e quem ganhou, pelo menos quem formou o governo, foi o PSD, e portanto não podia haver recuo. Mas é importante dizer que foi a luta dos professores, isto não foi nenhuma dádiva, portanto, que caiu de algum lado. Depois também muito mencionado neste processo de encantamento, não é? Que o ministro, enfim, envia para cima dos professores, a questão da vinculação de milhares de contratados, nomeadamente 7.000, que o governo, o ministro, reclama como obra deste governo, portanto foi ele que operacionalizou. Mas atenção, mais uma vez foi a luta dos professores, junto uma luta que tem muito tempo e junto da União Europeia, que levou depois a Comissão Europeia a impor, com ameaças de sanções ao governo português pelo incumprimento no abuso da contratação a termo, e aliás chegou mesmo a abrir processos. E isto obrigou depois a criar mecanismos, foi este governo, digo o anterior, foi o outro, aqueles mecanismos que nós conhecemos da vinculação dinâmica e da norma travão, mas, mais uma vez, foi a luta dos professores. Agora, é verdade que politicamente este é um tempo que ainda não tem grande mobilização dos professores. O ano letivo praticamente acabou com o processo também de recuperação, entre outras coisas. Estamos agora a iniciar o ano letivo e, por isso, considera o governo, enfim, na educação existe paz social e é, portanto, aqui que eles decidiram avançar com medidas que concretizam e que vão concretizar e que constam do programa do governo, nomeadamente a designada reforma do Estado, que, repito, está a utilizar a educação, nomeadamente o MESI, o Ministério da Educação, da Ciência e da Inovação, como o balão de ensaio dessa reforma. Recordo que isto já foi tentado na altura do governo de Passos Coelho, penso que estão lembrados do famoso guião da reforma do Estado, que foi apresentado, chegou a ser apresentado na comunicação social, em conferência de imprensa, pelo, na altura, ministro Paulo Portas. Agora, na altura, o quadro político era a Troika. Era a Troika, eram os cortes salariais, as carreiras ainda congeladas, precariedade,
Portanto, isto não estava resolvido, como não está, não é? Mas portanto, os índices eram superiores aos de agora. E, portanto, poucas condições políticas para aplicar um plano neoliberal de direita de privatização dos três grandes pilares do Estado, do saúde, né? A educação e a segurança social. Era capaz de ser complicado, mas isso foi tentado. O governo não teve tempo, entretanto caiu, mas agora é isso que está a ser feito e, portanto, repito, não nos iludamos. E por isso, caros colegas, neste contexto, e perdoem-me a expressão, de algum embalamento, digamos assim, por força de uma recuperação de tempo de serviço, não é uma RITS, como diz o ministro, não é uma recuperação integral de tempo de serviço, que apenas nos recuperou o que foi roubado e sem retroatividades. Atenção, o que está para trás já não volta e depois vai ter reflexo nas pensões de aposentação, mesmo recuperando o tempo de serviço, isso é um facto e acontece, não é? De um processo de vinculação de cerca de 7.200, mas por força daqueles mecanismos de vinculação impostos, e fala-se também muito, uma grande bondade, que foi o subsídio dado por este governo, de deslocação para todos. Mas é preciso não esquecer que foi a FEMPROF também, isto, que levou essa discussão à Assembleia da República e que foi aprovado na altura com os votos contra do PSD e do CDS, deste governo, na altura governo também. E agora anteciparam o que obrigatoriamente teriam que fazer em janeiro com a aprovação do Orçamento de Estado. E é positivo, nada contra, atenção. O ministro também fala muito, neste processo de embalamento, de negociação com os sindicatos. Mas vamos lá ver, colegas. As reuniões que se têm feito, e têm-se feito reuniões, mas o facto de se fazer reuniões não quer dizer que isso, enfim, estejamos perante processos negociais. São reuniões onde, e isto é importante dizer, as propostas só as conhecemos no dia da reunião, dentro da sala, quando a reunião vai decorrendo, nem sempre com papéis. Por vezes são apresentadas em PowerPoint, ou num quadro que aparece às vezes a 20, 30 metros de quem está mais longe ou mais da sala, torpedeando todas as regras da negociação. Uma coisa que é ilegal, e depois com uma pressão e uma enorme chantagem para aprovar documentos que acabamos por os conhecer na hora. Por exemplo, concurso extraordinário que vai acontecer agora brevemente, que vai vincular, segundo, enfim, informações sobre ministros tais, a abertura dos 1.800 lugares em quadro de zona pedagógica. Apresentaram-nos as propostas de alteração numa reunião, numa quarta-feira, em véspera de um Conselho de Ministros, que reunia na quarta-feira, na quinta-feira. Conhecemos as propostas de alteração nesse dia, numa projeção, e desta forma, o que é que nos foi dito? Amanhã temos Conselho de Ministros, vocês não vão inviabilizar o concurso extraordinário que vamos abrir, pois não? Bem, percebemos, estávamos ali não para negociar um documento, estávamos ali para ser informados. Evidentemente que, e o que estava a ser proposto de alteração ao documento eram coisas que ficavam, que o deixavam pior que o que estava, do concurso de vinculações extraordinárias. Evidentemente dissemos que não inviabilizávamos a abertura de um concurso de vinculação extraordinária, era só o que faltava. Não tínhamos condições para discutir ali, para negociar alterações ao documento e, portanto, enfim, o documento ficou como está, o concurso vai abrir e depois, supostamente, teremos um processo de negociação, mas as alterações ficarão para essa negociação. Mas esta é a prática e é com isto que vamos sendo brindados. E é neste contexto que vão avançar também, como já aqui foi referido pelo Francisco Gonçalves, para a tal reforma. A reforma começa na educação e que coloca em causa a escola pública, colegas. E repito, coloca em causa a escola pública. E isto tem que ser entendido e nós também temos que ter aqui um papel de esclarecimento do que está em cima da mesa, porque é preocupante. Em agosto, último, em plenas férias, foi anunciada a extinção de todas as direções gerais e todas as estruturas dentro do Ministério da Educação, a maior parte delas, e foi criada a tal agência, a AGSE.IP, Instituto Público. E, colegas, isto foi feito nas costas de todos, de todos. Os professores das suas estruturas mais representativas e mesmo dos altos responsáveis da DGAI,
Porque nós, nas reuniões, falamos, por vezes, trocamos impressões e questionamos, até quando levamos dúvidas e questões e problemas por resolver para essas reuniões e aproveitamos no fim, no início, falamos com eles e, portanto, tentamos ali aligeirar e acertar e resolver certas coisas e percebemos claramente, e estamos a falar de altos responsáveis, por exemplo, da DGAI, que não sabiam o que é que ia acontecer, não sabiam o que é que ia acontecer. Aliás, nessa primeira reunião de 5 de agosto, o ministro foi lá. Sentiu-se obrigado a ir lá, já agora dizer que a FEMPROF já pediu um conjunto de reuniões ao ministro, nomeadamente por causa das questões da organização do ano letivo, e não obteve resposta, e houve uma estrutura sindical, a FNEC, lhe pediu uma reunião para ele ir lá explicar o que era isto, a reforma do Estado. E ele recebeu-os na véspera desta reunião que ia ter connosco, onde ele supostamente não estaria presente. Mas depois sentiu-se na obrigação, até porque ele foi visto, a comunicação social viu lá, e então foi-nos lá nos primeiros 10 minutos explicar o que era a reforma do Estado, mas numa sessão sem respostas. Explicou e foi-se embora. Esta agência, como também aqui já foi dito, é uma estrutura, é um organismo de administração indireta do Estado, que vai ter autonomia para gerir recursos financeiros, administrativos e humanos. Aliás, e já agora falando também dos recursos humanos que vai gerir, se as autarquias gerem o pessoal não docente, quem vai gerir o pessoal docente? Os professores, os educadores, que implicações terá nos concursos? O ministro hoje já fez enfim, deu uma entrevista, uma nota à comunicação social a dizer que isto até vai ser mais agilizado. Mas que implicações terá nos concursos, nas colocações, na vinculação? Continuaremos a ser quadros vinculados às escolas? É legítimo perguntar e, portanto, tentaremos também saber. Já o tentámos e não temos resposta. Aliás, esta superagência tem, e é fácil, portanto, o Decreto-Lei 99 de 2025 está aí e podemos lê-lo. Tem um mapa de pessoal, portanto, está na lei, integrado por trabalhadores que funcionam com um sistema de incentivos por desempenho, atribuído em função da melhoria do serviço prestado por esta entidade, que terá como principais competências, e passo a ler, a gestão de todos os órgãos, serviços e organismos do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, que inclui a gestão do pessoal docente, está na lei, e técnico das escolas, a de aquisição de bens e serviços, a organização e funcionamento das escolas, a validação das ofertas educativas e constituição de turmas, a celebração de contratos de financiamento no âmbito dos estatutos do ensino particular cooperativo, dos contratos de associação. Nível não superior, os contratos de patrocínio, os contratos de cooperação no âmbito da rede de oferta de cursos profissionais, de cursos de educação, formação em entidades privadas, os centros de formação de escolas, entre outras atribuições. Estas são as funções dessa agência. Mas depois há também um conjunto de competências que vão passar para as CCDRs, aquelas grandes estruturas, que não são eleitas e que vão passar a ter decisão na rede de escolas, na execução das políticas educativas de âmbito regional, na rede da educativa, da oferta educativa, nomeadamente também do ensino profissional, no âmbito das competências que abrange o alcance dessa CCTR, dessa região, dos cursos técnicos superiores, da gestão e do acompanhamento da requalificação e modernização e conservação da rede escolar. Evidentemente que vão mexer também no estatuto dos diretores, que nos parece que vão ser mais bem remunerados e verdadeiros aplicadores, estou a ser simpático, de tudo isto. Já agora, e no nosso entender, isto levanta-nos aqui um conjunto de questões, entre elas a própria questão da inconstitucionalidade deste decreto-lei, que operacionaliza isto, que é o decreto-lei 99 de 2025, no nosso entender, e até, enfim, no entendimento de um parecer que temos já dos nossos serviços jurídicos, isto choca com a Constituição da República Portuguesa, e temos já, com base nesse parecer, um pedido de audiência a duas entidades, à Provedora de Justiça e ao seu Presidente da República, para eventualmente questionarmos isto. Mas isto não é novidade, colegas. Isto estava no programa do Governo, está lá tudo, o reforço da transferência de competências para os municípios, a redução do papel do Ministério, está no programa do Governo, a meras funções reguladoras, um novo tipo de contrato de associação, entre outros contratos, que não se limitam a dar resposta pública onde não existe. Atenção. Mas a concretizar o princípio, né? Nós entendemos que é da direita liberal, que dá pelo nome da liberdade de escolha, da transferência de dinheiros públicos para o setor privado da educação. Isto está tudo escrito no programa do Governo. Das alterações curriculares,
do reforço dos exames como instrumento de avaliação e de comparação entre unidades do setor público e do setor privado para promover o financiamento, evidentemente quem fica mais bem colocado no ranking, e isto está lá tudo. Está também a promessa na calha para rever o regime de educação inclusiva e dar também aqui um destaque, e claro que não é para melhorar, aliás, se esse fosse o objetivo, já se tinha criado o grupo de recrutamento e todos têm intervenção precoce. Mas, e como sabemos, aliás, até no inquérito que apresentámos publicamente há poucos meses, há muito pouco tempo, dizem os diretores que uma parte significativa das turmas que têm alunos com necessidades educativas, com necessidades específicas, funcionam ilegalmente, porque têm mais, que existe uma gritante falta de apoios de assistentes operacionais para apoio a estes jovens, etc, etc. Aliás, se recordarmos uma fase do autor e apresentador do guião da reforma do Estado em 2013, o guião que agora está a ser aplicado, estava a falar na altura do Paulo Portas, e que diz bem o que se pensa sobre a educação inclusiva, ou que eles pensam sobre a educação inclusiva. Dizia ele, escola inclusiva é a escola do facilitismo, disse Paulo Portas. Na formação docentes, também o caminho seguido é o que outros também já iniciaram, isso aí nem é novidade, não é? Ou seja, baixar o nível, o que permite uma maior latitude, isso já está a ser feito na contratação de pessoal sem qualquer qualificação para a docência. Claro que isto depois terá reflexos nas aprendizagens, nos horários, nos salários. Recordo aqui uma das frases recentes de enfim, empresário, dos patrões do ensino privado, o Queiroz e Mel. Dizia assim: não tenho problema nenhum com a chegada dos professores não profissionalizados às escolas do ensino privado, até porque sai mais barato, paga-lhes menos. E esta é a lógica. Esta é a lógica. Evidentemente que aplicar isto implica também, implica essencialmente rever alguns dos travões que possam impedir a aplicação direta disto, desculpe a redundância. Nomeadamente, um deles é a lei de bases do sistema educativo, que, como sabem também, o governo pretende rever com profundidade, não é? Agora, poderemos dizer, estes tipos estão aqui a levantar um conjunto de fantasmas, onde eles não existem, o importante agora é a recuperação, e é, dado escalão, mas atenção, colegas, o que está em cima da mesa é uma reconfiguração, uma profunda reconfiguração total do sistema educativo e de como o conhecemos. Isso está em cima da mesa e temos que ser alertados para isso, temos que divulgar isto, temos que denunciar, temos que combater. E é importante dizer isto, e neste contexto tem que ser transmitido, enfim, este plenário e outros, e o que fomos fazendo, serve para isso também, transmitir isto aos professores, e o que não está a ser feito, e já lá vamos por causa da questão de resolver o problema da falta de professores, mas só estas notas. Pelo segundo ano consecutivo foi aumentado, isto ainda na sequência do que eu acabei de dizer, o financiamento ao ensino privado, por exemplo, transferindo uma resolução recente do Conselho de Ministros para este setor até 2028, um montante, estamos a falar das creches, de mais de 48 mil milhões de euros que podiam claramente ser investidos na rede pública de ensino. E, portanto, é uma decisão, uma clara decisão ideológica dos contratos de associação com o ensino privado. Destaque aqui outra vez a questão das salas do pré-escolar, que agora, por falta de resposta, não é? Porque só conseguiu atingir 10%, vão tentar contratualizar as salas com as autarquias. Vamos depois tentar perceber de que forma é que isso é feito. Agora, em relação à falta de professores, os números são o que são. Evidentemente, o Messi conhece-os, é fácil lá chegar e os dados estão disponíveis. Nós não inventamos nada e, portanto, quando falamos, porque não é difícil. Os dados estão disponíveis diariamente em plataformas onde é possível aceder. O SIG é uma delas, por exemplo. É aquela onde as escolas enviam as necessidades dos professores em falta. Depois é só fazer as contas, também não são difíceis de fazer com o número de horários em falta, a sua correspondência em horas e extrapolar para o número de turmas e para o número de alunos potencialmente afetados. Agora, não querer apresentar números, isto é fácil. Enfim, o Ministério da Educação também o consegue fazer. Não querer apresentar números, enfim, na nossa opinião, só tem duas explicações. Ou desconhece a realidade, o que eu não acredito,
A outra explicação, provavelmente, que é a mais plausível, é que não tem soluções. Nisto não tem soluções para resolver o problema da falta de professores. Não quero admitir o fracasso das soluções já apresentadas. O plano sucesso 1, depois veio o plano sucesso 2, esperemos que não venham mais, que carregam as escolas com horas extraordinárias, depois a contratação também de pessoal sem as habilitações profissionais e que é um recurso cada vez mais utilizado, portanto, pessoal não habilitado para a docência. E é isso. Hoje, por exemplo, que preencher ainda estão muitos horários. Nós, há bocado falámos disso e temos falado disso. À comunicação social, o que contraria ao próprio ministro. O ministro diz que 98 ou 90%, 99% das escolas têm todos os professores. Não é verdade. Só aqui na área metropolitana de Lisboa estão milhares de alunos afetados. Eu agora podia-vos, mas ainda hoje falámos disso à comunicação social, dar-vos aqui um rol de escolas onde faltam 20, onde faltam 25 pessoas, onde faltam 15, onde faltam 16 e por aí fora. Eu vou aqui. Mas também isso, enfim, está documentado. Mas, colegas, é importante também nós desfocarmos um pouco a centralidade desta questão. Se não estamos só a falar de números e a comunicação social anda muito à volta disto, não é? Dos números, da falta de professores, da falta de, evidentemente, nós tivemos uma conferência de imprensa no dia 12 e o destaque, e dissemos muitas coisas e o texto está disponível, já lá vamos mais em pormenor, mas a comunicação social, como é óbvio, passou, enfim, salvo raras exceções, dava destaque ao número de alunos em falta, às projeções que a gente dizia, do número de alunos que iam estar em falta hoje, já no dia 15, na sexta-feira. E, portanto, é importante falar disto, dizer que faltam professores, mas dizer porque é que faltam professores. Porque é que faltam professores? Porque é o resultado da saída de milhares, na altura também eram jovens ainda, dos últimos 15, 20 anos, que abandonaram a profissão ao longo de anos, à procura, isso já foi referido aqui há dias, enfim, uma estabilidade mais perto de casa, ganhando menos, numa profissão que não escolheram, porque estes são profissionalizados, escolheram a profissão, e é importante falar disso e porque é que eles saíram. E porque é que jovens não vêm para a profissão também? E por isso é que faltam professores. Evidentemente, também há um corpo docente envelhecido que se vai aposentando. Essa é uma causa também. Mas ele não é substituído porque não vem. Porque milhares se foram embora e porque os jovens não vêm para a profissão. E, portanto, tem que ser dado um claro sinal que isto vai começar a ser resolvido. Ainda não foi. Isto vai começar a ser resolvido. Porque o que está a acontecer agora é exatamente o contrário. Aliás, eu até me arrisco a dizer é fingir, e vou repetir, é fingir que se resolve o que não se quer resolver. Eu vou repetir, é fingir que se resolve o que não se quer resolver. Porque senão já se podia ter começado, já se podiam ter começado a dar passos no sentido. E isto tem que ser desmontado, isto tem que ser desmascarado. Neste momento tenta-se arranjar interessados. Eu vou repetir outra vez para dar aulas como baixando o nível de formação, as horas extraordinárias, sobrecarregar mais os já sobrecarregados docentes e mais nada, mais nada. Não acontece mais nada. Isto, esta inércia é disfarçada, não é? É mesmo falta de vontade política para resolver o problema. É um problema que tem que ser atacado de frente, com medidas, que têm que ser prioritárias. Este é um problema complicado, é um problema estruturante, os números estão aí. A saírem 4.000 pessoas por ano, isto com base num estudo que o próprio Messi supostamente ia divulgar, mas o estudo está aí, é da nova SBE. Nos próximos 20 anos vão ser, nos próximos 5 anos vão ser precisos mais 20.000 professores, vão ser precisos 20.000 professores, e daqui a 25 anos, que é o que aponta ao estudo, saem 100.000 professores. E como é que estão a entrar? A 1.000, 1.100? Estou a ser otimista. Vejam lá a decalagem que fica entre o que vai saindo e o que vai entrando. E este problema só se resolve de uma forma: a valorização material da profissão. A melhoria das condições de trabalho, evidentemente do respeito pela autonomia, nós escrevemos isso está escrito, o reforço da autoridade na escola e na sociedade. E para isso há uma peça-chave para resolver o problema. É a revisão do Estatuto da Carreira Docente. É a peça fundamental. E, como também costumamos dizer, tem que ser dados sinais que esta revisão é feita em alta.
Em setembro, disse o ministro, na última semana, vamos iniciar um processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente, que ele diz que começa nisto com o acordo para um protocolo negocial. Eventualmente, provavelmente por aquelas a proposta será, vamos ver, não é? Por aquelas que não, questões que não vão dar um contributo, um forte contributo ao combate à falta de pessoas. Vamos ver. Agora, aliás, quanto a protocolos negociais, conhecemos a atrapalhada, que foi o último processo, e, portanto, o que mostra também aqui algum cariz, enfim, alguma forma de estar, enfim, do ministro e daquela equipa, mas não vamos agora falar do processo do último protocolo. Para a FEMPROF, e recordo do documento aprovado, revisão do Estatuto da Carreira Docente, tanto projeto e propostas da FEMPROF, que é público, e que foi construído perante e durante centenas de reuniões que fizemos por todo o país, o ano passado, aprovado depois naquele plenário nacional em Lisboa, que aprovou as matérias centrais, evidentemente, que merecem tratamento, e a ideia de entrar em vigor o mais rapidamente possível, e que são estas. É questão dos salários, é questão da carreira, é questão dos horários e das condições de trabalho, dos apoios à deslocação, dos incentivos à fixação de professores em zonas carenciadas, da apresentação, da avaliação de desempenho, evidentemente, e outras. Estas é que são as questões prioritárias. Eu queria aqui só perder um tempo, enfim, muito curto. Por exemplo, em relação aos salários, e atendendo à perda do poder de compra, porque não se esqueçam que, mesmo durante os anos em que a carreira esteve congelada, o único ganho que às vezes poderíamos ter era por força dos aumentos salariais, o que também não acontecia. E os dados dizem que houve uma perda total do poder de compra. Aliás, os próprios estudos da CDE e o último confirmam, mesmo este que saiu muito recentemente, que é importante que aumente o poder de compra, e nós também entendemos que tem que aumentar o poder de compra, e isso tem que ser feito de duas formas, ou tem que ter dois objetivos. Tem que cobrir a inflação, como é óbvio, e tem que possibilitar a recuperação do poder de compra, entretanto, perdido. E, portanto, as questões dos salários têm muito a ver com isto, têm a ver com a valorização dos principais, dos primeiros índices de entrada na carreira, e depois há aqui também um conjunto de propostas que eu já pormenorizo, enfim. Em relação à carreira, o que propomos também é uma redução significativa numa carreira longa, com impulsos salariais muito desiguais. Entre o topo e a base temos uma diferença de mais de 2.000 euros, 2032, 2033 euros, e portanto é uma amplitude, enfim, enorme, não é? E o que propomos é uma carreira com 10 escalões que permita chegar ao topo em 26 anos. Portanto, o documento está aí, podemos consultá-lo, é fácil. E em relação a esta questão, colegas, está na proposta de revisão, está no texto último da conferência de imprensa e em todas as declarações que prestamos. Aqui ainda há bocado estava a ver, há uma hora ou duas, o Francisco fez uma intervenção na RTP que não era para falar disto, até conseguiu, teve a habilidade de meter esta questão lá. Isto é sempre falado. Eu já digo o que é isto que é sempre falado. Se por acaso não foi em algum local, foi acidental e olha, pedimos desculpa. E qual é a questão? Estou a falar de quê? Das ultrapassagens. Eu leio o que está escrito. A FEMPROF propõe, exige, está escrito no documento de revisão, está escrito em todas as intervenções, dito de uma forma ou de outra. A FEMPROF propõe, exige que a transição da atual para a futura estrutura de carreira, um período por cada docente, evitando perdas de tempo e de serviço, ponto fim às ultrapassagens. Integração na carreira a aplicar a partir de 1 de setembro de 2025, deverá respeitar integralmente o tempo de serviço prestado, contabilizado para efeito de progressão, bem como eventuais situações de bonificação, aceleração conferidas no passado, por efeito de obtenção de graus académicos superiores ou decorrentes do processo de avaliação. Dessa forma, será feita justiça e serão resolvidos problemas, desde logo, as inaceitáveis e, na opinião da FEMPROF, inconstitucionais ultrapassagens na carreira por docentes com menos tempo de serviço cumprido.
Está escrito na proposta de revisão, em todas as notas, em conferências de imprensa, portanto, isso é público. Em relação aos horários e condições de trabalho, a duração do horário semanal, como nós sabemos, pessoal docente em exercício de funções é de 35. E este limite tem que deixar, é a nossa, faz parte também da nossa proposta de revisão do Estatuto, ser uma mera referência, né? É uma disposição legal, tem que ser escrupulosamente cumprida, respeitada, pela administração, que tem que dar indicações às escolas, pelas direções das escolas, e nós, na proposta, escrevemos o seguinte: o horário semanal dos docentes integra uma componente letiva e não letiva, que se desenvolve no máximo em 5 dias, isso é o que queremos que fique no texto, né? Trabalho no estabelecimento, todas as reuniões e depois especificar o que é componente letivo, o que é componente letivo, pormenorizando até o não registro, por exemplo, de atividades que se deve vestir de caráter excepcional, etc, etc, etc. Mas isto, este trabalho, esta denúncia, digamos assim, enquanto isto, enfim, se resolver, é um trabalho de todos nós na escola, de questionar as direções, de pegar nos horários, de olhar para os horários, não ter receio de ir ao confronto, às vezes tem que ser, de ir aos sindicatos, de se fazer queixa, para se poder denunciar, para, enfim, para dar visibilidade a isto. Nós fazemos, às vezes consegue-se resolver, outras não, mas isto tem que estar em cima da mesa, a denúncia de um processo que são as ilegalidades e as irregularidades cometidas nos horários de trabalho, que é uma das causas de maior desgaste físico e emocional. Portanto, o que está na lei tem que ser cumprido e, portanto, é isso. Também propomos os incentivos à fixação, estou a falar disto porque é o que o ministro muito fala, não é? Em zonas carenciadas, por exemplo, a atribuição de uma unidade nas áreas indicadas como carência, um apoio pecuniário nunca abaixo de 40% de remuneração base, o escalão de ingresso da carreira, para quem se fixe. Aliás, isto acontece na carreira médica, sequer era uma coisa inédita. Aumento da duração do período de férias, evidentemente um conjunto aqui também de benesses, como o acesso prioritário à formação, os juros bonificados na aquisição de habitação, etc, etc. Em relação à habitação de desempenho, enfim, nós sempre consideramos, pela forma como está a ser conduzido, concebido, aliás, pela forma como foi concebido este processo, um processo burocratizado e punitivo. E punitivo porquê? Porque pune. Essa é a intenção, é ir bloqueando, é ir estrangulando, é ir impedindo a livre progressão na carreira. E o que propomos, de facto, é o seu contrário, é que seja um processo formativo, simples, claro, e óbvio livre daquelas injustiças que são as cotas e são as vagas. Também sabem o que é que defendemos para a apresentação, o regime específico, com pensão completa. Não querendo ser exaustivo, estas são as propostas que estão no documento, que é público, e é este documento que vai nortear, que já tínhamos levado, pensávamos que o processo se ia desenrolar antes da queda deste último governo, é este documento que vai nortear o nosso processo de revisão, aliás, o processo de revisão do Estatuto, e já nesta primeira reunião para o protocolo, que esperemos que seja na próxima semana, este vai ser o documento, esta vai ser a exigência que levamos e esta tem que ser a ordem de trabalhos e os professores serão sempre informados, esse é o compromisso que fica, uma prática que ficou do mandato anterior da Federação, de fazer reuniões, de informar, os professores estarão sempre informados deste processo. Caminhando agora para o fim desta primeira intervenção, colegas, nós temos mesmo que nos incomodar e temos que passar à ação. Este mês de setembro, por exemplo, o Cisco também já referiu, temos uma iniciativa onde é importante a presença de todos nós. Dar aqui só um destaque também, penso que é importante referir. Já no sábado, dia 20 de setembro, Jornada Nacional de Luta da CGTP, no Porto, de manhã, penso que é às 10h30, em Lisboa no Marquês de Pombal, às 15 horas. O que está em cima da mesa para alterar o Código de Trabalho é muito complicado e atinge-nos. As alterações à legislação que a serem concretizadas, e a história diz-nos sempre isso, caros colegas, terão implicações logo
de seguida na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, que é o nosso Código de Trabalho. Lei Geral de Trabalho em Funções, portanto, o Código de Trabalho dos Trabalhadores da Administração Pública, no caso de todos os docentes. E são alterações muito gravosas. Estou a falar das alterações ao Código de Trabalho. Aprofundar e desregular os horários de trabalho, fomentar e aumentar a precariedade e atacar a liberdade sindical, nomeadamente no que limitação do direito à greve diz respeito, isto atinge e entra rapidamente na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Por exemplo, a questão da obrigatoriedade da existência sempre de serviços mínimos, transformando-os em serviços máximos em todos os setores, o que na prática inviabiliza o direito à greve. Eu relembro que os governos tentam fazer isto, já o fazem. Nós recorremos sempre tanto nas comissões arbitrais, que às vezes, enfim, não nos dão razão, outras dão, mas em relação a esta questão, e sempre que recorremos aos tribunais, os tribunais deram-nos sempre razão, porque consideram que os serviços mínimos decretados são ilegais porque são desnecessários e são violadores, porque é a linguagem utilizada deste princípio da proporcionalidade. Mas se isso estiver na lei, acabou. Coisa é a utilização disto como processo de pressão de chantagem. Outra coisa é estar na lei, na hipótese de recurso aos tribunais há. Mas evidentemente que o governo, com estas alterações, terá depois consequências muito diretas também, já nesta primeira fase, para os docentes do setor privado, nomeadamente ao nível da contratação coletiva. Questão, por exemplo, a caducidade das convenções, nós já dissemos isto, é um elemento de chantagem. Algumas entidades patronais, muitas entidades patronais utilizam isso nos processos negociais, bloqueiam e, portanto, não permitem que o processo se desenvolva, de chantagem, isto e outras coisas estão em cima da mesa e, no nosso entender, é um retrocesso significativo de décadas de direitos conquistados e, portanto, não podemos permitir e temos que estar atentos a isso. E depois, e agora mesmo para terminar, em outubro, logo no início, no dia 4, no sábado, vamos comemorar o Dia Mundial do Professor, aqui em Lisboa, com uma ação de rua, na zona ali do Campo Pequeno, porque é onde está agora o Conselho de Ministros, no edifício da Caixa Geral de Depósitos, mas é importante que esta iniciativa marque a presença dos professores, da sua luta, das suas reivindicações, e é o início, neste ano letivo, do primeiro sinal, digamos assim, de que estamos aqui prontos para defender a profissão, valorizada, para defender a escola pública, e portanto este é também um alerta, um apelo que deixo aqui. Para já é isto, Francisco, obrigado. Passo-te a palavra, depois a gente Ok? agora. Ah, Pronto, feita esta intervenção de enquadramento, agora dávamos a palavra a quem pretendesse intervir, explicava só a forma como isso é feito. Portanto, terão que clicar no íconezinho de levantar a mão, depois vão receber um convite, terão que aceitar esse convite e depois terão que fazer a intervenção com o micro e com a câmara ligada. Portanto, levantar a mão, recebem convite, aceitam convite e com o microfone e a câmara aberta fazem então a intervenção. Enquanto, enfim, este processo vai correndo, sublinhava só dois ou três aspectos. Relativamente à reforma laboral, o que está em causa é uma alteração das chamadas necessidades sociais impreteríveis e aquilo que é colocado é todos os serviços
que garantam, por exemplo, o cuidado de crianças, ou de idosos, enfim, de uma série de, digamos, de camadas mais sensíveis da nossa sociedade, terão que estar abertos esses serviços. Ou seja, no fundo, já não estamos sequer a falar nem dos exames, nem das reuniões de avaliação, nem sequer de atividades letivas. Portanto, aquilo que poderemos ser confrontados se esta legislação laboral for em frente é que há o serviço mínimo para as escolas será ter as escolas abertas. Isso, na prática, anula qualquer efeito da greve, põe a greve como, enfim, um instrumento meramente decorativo e, portanto, é aquele instrumento mais forte que nós temos para usar. Portanto, daí a importância, o apelo que fazemos para a participação nas manifestações do dia 20 de setembro, porque é fundamental que haja uma grande manifestação popular de repúdio àquelas propostas que estão em cima da mesa e que vão muito para além desta questão. No caso dos professores, aquela que nos afetará mais será essa, mas há outras, não são alteradas as questões da caducidade da contratação coletiva, que afeta os nossos colegas do particular, as questões dos despedimentos são facilitadas, enfim, muitas outras coisas que mais tarde ou mais cedo também entrarão na administração pública. Relativamente à reforma do Estado, nós já pedimos reuniões tanto ao Presidente da República como à Provedora de Justiça, porque entendemos que aquilo que o Decreto-Lei 99/2025, que cria a Agência para a Gestão do Sistema Educativo, tem matéria que a nós nos parece inconstitucional, porque algumas das competências que recebe são competências que o artigo 199 da Constituição da República Portuguesa atribui ao governo e, portanto, são colocados na esfera de uma entidade que é um instituto público, que é a administração indireta do Estado. E a questão da revisão do Estatuto da Carreira Docente. O dia 4 é fundamental, como é fundamental a participação de todos, e o apelo que aqui deixamos e assumimos esse compromisso é a participação de todos no acompanhamento das reuniões que vão sendo feitas. Muitos colegas foram manifestando aqui as suas opiniões relativamente a alguns aspectos que, enfim, que lhes são mais sensíveis, na sua opinião. Muitos deles estão, ou a maioria, estão na nossa proposta, mas naturalmente um processo negocial é um processo negocial e a participação de todos é fundamental para que a representação dos sindicatos seja o melhor possível. Portanto, mas há uma coisa que é fundamental, colegas. Nós somos todos professores, contratados do quadro, mais antigos, mais recentes, os que têm habilitação própria, os que têm habilitação profissional, somos todos professores e nunca nos esqueçamos disso, porque foi sempre a união e nunca a divisão que nos fez, em determinados momentos, conseguir algo. Nunca conseguimos tudo aquilo que pretendíamos, mas conseguimos alguma coisa. Mas isso que conseguimos foi graças à união, nunca à divisão. Portanto, o apelo, sem prejuízo, naturalmente, de cada um colocar as questões, enfim, que lhe tocam mais, mas sempre nesta perspectiva. É pela união que nós conseguimos lá chegar, é por ter uma proposta coerente e que responda aos problemas de todos que nós conseguimos lá chegar. Mas chega de conversa da minha parte, apelava novamente àqueles que pretendem colocar as suas questões, que têm que levantar a mão, recebem um convite, esse convite depois tem que ser aceite e então depois é que podem fazer a intervenção. Não sei se os colegas estão. Façam favor, o plenário foi feito para isto, a participação é, digamos, o essencial da nossa maneira de estar e de ser, portanto, não se acanhem. Não sei, por parte da Anabela, que eu não disse, mas é quem está a fazer
o acompanhamento Temos e aqui o a Carlos parte. Vasconcelos, Muito bem, já. muito bem. Ok. Carlos Vasconcelos, pedia-te para desbloqueares o microfone e a câmara e Uhum. para falares. E agora Se não iniciamos consegues a câmara, pelo menos o microfone. a câmara consigo. Já Espera aí, está. tenho que mudar de posição, que estou muito baixo. Tens Então, que ou arranjar uma cadeira maior ou ajustar o computador. ora, se calhar ponho de pé que é mais fácil. É. Ora bem, Podes falar. estão-me a Fala. ouvir? Não. O som está ok. Bem, de facto, já foi dito tudo sobre a situação presente e há aqui duas questões que são mesmo fundamentais, que é a primeira, a revisão do Estatuto da Carreira e o combate à reforma da legislação laboral, porque como também já foi dito tanto pelo José Feliciano Costa como pelo Francisco Gonçalves, se isso vai avante, praticamente vai acabar com o direito à greve. Isso é uma coisa que nós, sindicatos, não podemos de forma alguma admitir. Isto é o que já foi tentado, já houve essa tentativa pelo Sr. Macron em França, lá infelizmente cá não se consegue isso, lá em França houve aquelas manifestações gigantescas e ele teve que arrepiar caminho. Infelizmente cá também não há hipótese de acontecer o que aconteceu lá, de ir arrumando sucessivos candidatos a primeiro-ministro até eles entrarem na linha. Epá, de facto, primeiro a questão da reforma da legislação laboral tem que ser combatida a todos os factos, nomeadamente naquilo que se refere no que se refere ao direito à greve. Em segundo lugar, que é o primeiro para nós, diretamente, é a questão da revisão do Estatuto da Carreira Docente, e aí o Francisco Gonçalves fez um apelo muito, muito importante, eu gostei muito dessa tua parte dessa intervenção, é que somos todos professores, não podemos de forma alguma estar a criar neste momento, em momento algum, mas neste mais do que em qualquer outro, divisões entre uns são contratados, outros são efetivos, uns têm votação própria, que serão os futuros professores que terão que ter votação profissional, outros são já os profissionais. Não pode haver divisões, temos que lutar unidos pelo nosso futuro e pelo futuro da educação em Portugal. E disse. Ok, obrigado, Carlos. Chega Vasconcelos, José Janela, presumo. É? José Janela, Boa tarde. ok. Não te estamos a ouvir. Não estão a ouvir? Estamos, agora estamos. Podes falar, força. Olá, boa tarde. Muito obrigado aqui por este plenário, por esta oportunidade também de estarmos aqui todos juntos. E queria referir aqui uma questão que é, há uns anos nós éramos contra que houvesse negociações durante o período de férias e este Ministério é precisamente em agosto, quando os professores estão de férias, é que vêm com esses simulacros de negociação. Isso aí eu acho que devia ser também mais uma vez denunciado e dizer que deve haver consulta nas escolas, deve haver consulta aos associados, não durante o período de férias. Mas para além de todas essas matérias que foram referidas, e muito bem, houve também, precisamente, ao apanhar o período de férias, também uma espécie de consulta pública sobre cidadania e desenvolvimento, que teve uma plataforma que não era nada intuitiva, ao contrário, por exemplo, do site participa.pt, que é onde se centraliza a participação pública sobre diversos temas, mas estas questões foi dificultada a participação e não sei agora em que ponto é que a situação está. Houve referências que queria haver também a reformulação das aprendizagens essenciais, mas parece que é precisamente durante as férias que querem fazer as coisas todas, reformular todo o Ministério, e é bastante grave. Mas queria saber se tem mais alguma informação sobre essa questão de educação para a cidadania e das aprendizagens essenciais. Muito obrigado. Obrigado. Eu julgo que sobre esta matéria houve uma espécie de um retocar da proposta inicial, que, enfim, houve algum recuo
na matéria, mas é um assunto que ainda terá que ter uma melhor análise, uma análise mais profunda, porque de facto, quando ele surgiu, a questão da cidadania e desenvolvimento ia muito para além das questões da chamada educação sexual. Portanto, havia um conjunto de matérias que eram, enfim, anuladas, tudo que tinha a ver com direitos de participação, direito ao consumo, participação cívica, enfim, todas as formas de democracia participativa, se quisermos chamar assim, eram praticamente eliminadas e, portanto, a tónica era colocada claramente numa espécie de. Portanto, era digamos, um manual para consumidores mais do que um manual para cidadãos. Houve alguns recuos, mas é uma matéria que importa, portanto, olhar com mais atenção para o que entretanto saiu e também nas escolas, naturalmente, os professores não se demitirem do papel que têm, que, independentemente daquilo que está prescrito nas aprendizagens essenciais, naturalmente que cada um de nós tem depois no dia a dia, nas suas aulas, possibilidades para poder conduzir as coisas mais para um lado ou para o outro. Não sei se há mais alguma inscrição. Temos, Anabela, no momento não? não. De momento não. Ah, não sei, fazemos assim, eu peço ao José Feliciano Costa para, enfim, fazer mais um comentário àquilo que foi entretanto colocado. Se depois da intervenção do José Feliciano Costa mais alguém pretender usar da palavra, que o faça, se não, também concluímos este plenário, não somos obrigados a estar aqui ad eterno, mas, portanto, mais uma vez apelava à participação, não se acanhem. Já expliquei o procedimento, é levantar a mão, recebem um convite, aceitam o convite e fazem a intervenção desbloqueando o micro e a câmara. Zé. Obrigado. Um, Pronto, enfim, como se houve aqui duas ou três questões, mas uma já foi respondida, mas eu começava pela questão que o Carlos Vasconcelos colocou aqui do Código do Trabalho. Já agora, saudá-lo, estranhámos muito a sua ausência na conferência de imprensa que demos na sexta-feira, porque tem uma presença sempre habitual e agradável de ver, e de facto não esteve, mas pronto, já percebi que está tudo bem, já ouvi, ainda bem que é assim. A questão do Código de Trabalho tem aqui um conjunto de problemas. Este destaque que nós damos e que há a importância de olhar para isto, nós até aqui no sindicato temos aqui um plenário aberto, chamado intersetorial, onde vem cá alguém da CGTP explicar em pormenor as questões do Código de Trabalho e as implicações que isso terá depois enfim, nas questões da administração pública, nos trabalhadores da administração pública e, nomeadamente, nos professores. Nós temos aqui em cima da mesa questões muito complexas. E quando nós olhamos para estas questões do Código de Trabalho, eu lembro-me de uma reunião sindical que fiz há uns anos, largos, numa escola, em 2004, 2005, quando se estava a discutir as questões do CIADAP. E eu falei na reunião, as questões do CIADAP, e uma colega disse, mas isso, colega, isto do CIADAP não tem nada a ver connosco, são questões da administração pública e isso não nos atinge. Meia dúzia de meses depois o CIADAP estava a entrar, enfim, a pé juntos, digamos assim, no Estatuto da Carreira Docente, aliás, no processo de avaliação de desempenho dos professores, e é o que temos hoje, é o processo de cotas e de vagas, enfim, foi transportado do que entrou primeiro na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, na avaliação dos trabalhadores da administração pública e rapidamente chegou aqui. Mas as questões do Código de Trabalho têm aqui um conjunto de coisas muito complicadas
que introduzindo, se forem aprovadas, né, se o processo for para a frente, e eu repito, tem claramente aqui implicações em nós. Por exemplo, a questão da desregulação dos horários de trabalho. E eu relembro que, a partir do momento em que é aprovado o Código de Trabalho, com estas alterações, rapidamente chega à Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. A desregulação dos horários de trabalho, e esta é uma proposta que está em cima da mesa, que introduz uma coisa que alguns diretores nas escolas portuguesas já faziam com criatividade, que era o chamado banco de horas. Eu penso que se lembram disso, não é? Lembram-se que havia práticas nesse sentido, que era às tais horas, os minutos sobrantes daqueles tempos, daquela engenharia criada pela Maria de Lourdes Rodrigues, e que dos tempos de 45, dos tempos de 50, o que sobrava ia para a semana seguinte. Isso é uma proposta que, introduzida no Código de Trabalho, rapidamente chega aqui, desregulando claramente e introduzindo o famigerado banco de horas individual, enfim, com todas as implicações que isso tem. Por exemplo, a questão da precariedade. A questão da precariedade e as propostas do governo ali no Código de Trabalho são muito claras no que respeita ao fomento da precariedade, através, por exemplo, do agravamento do regime dos contratos a termo. Isso facilmente também entra aqui. E eu relembro que isso a acontecer, serão criados aqui mecanismos que podem não passar evidentemente, pode não atingir diretamente os professores que neste momento estão no quadro, que são vinculados, mas atinge todo um conjunto de professores, não é? Que através de outros processos e outros mecanismos chegam ao sistema de ensino e onde se vai aplicar isto. Recordo também, por exemplo, a questão, e repito, do limite do direito à greve, a intenção de obrigar à existência de serviços mínimos em todas as greves, etc, 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 que é um ataque profundo à liberdade sindical, que não é de agora, que já vem de há muitos anos, mas apenas o que acontecia aqui era inscrever isto no Código de Trabalho, ou, aliás, ficar em lei. Ampliar, por exemplo, a negação da aplicação do princípio do tratamento mais favorável, que num Tribunal de Trabalho obriga, por exemplo, a que uma empresa não admita um trabalhador, mesmo que o Tribunal dê razão ao trabalhador. Portanto, isto é algo que está em cima da mesa. Depois a questão de embaraçar os custos de trabalho, etc, etc, etc. Eu só estou a dizer isto porque o Carlos Vasconcelos trouxe para cima da mesa a questão da importância deste pacote laboral e da importância de estarmos presentes, e não estamos a dizer isto a nem leve. Se nós perdermos esta guerra, ou esta batalha, isto facilmente chega aos professores. E com o que está em cima da mesa, com a chamada reforma do Messi, que pode introduzir aqui um conjunto de alterações nos vínculos, na relação de trabalho que nós temos com as escolas, que já acontece noutros ministérios, acontece nos hospitais, com os contratos de trabalho, os contratos indeterminados, etc., com uma relação que já não é a relação entre o empregador público e o trabalhador. Imaginem, portanto, o que pode estar aqui criado. Opa, e quanto ao resto, o que é que eu tenho de dizer? É importante neste momento, e as coisas, evidentemente, têm altos e têm baixos, mas o que foi conseguido ao longo dos anos, e a história diz-nos isso, em plena democracia, no que à carreira docente diz respeito, esteve sempre ligado a processos de luta que demoram, o estatuto da carreira docente, a primeira revisão, a segunda revisão, todos os processos implicam sempre iniciativas, mobilização dos professores. É um processo, por vezes não é fácil, mas a história também nos tem dito que pelo facto de não baixarmos os braços, vamos conseguindo, não é? Bem, é isto que agora está em cima da mesa e, portanto, pouco mais há aqui a acrescentar. Nós, enfim, já colocámos as questões todas em cima da mesa. É importante também perceber o que é que está em jogo, já foi aqui falado. O que está em jogo, evidentemente, que é um processo que reconfigura o sistema educativo numa lógica neoliberal, e é importante perceber isso também. Epá, e o resto faz parte também
da nossa mobilização, de estar presente nas iniciativas. Nós, pela nossa parte, estamos na negociação, vamos informando os professores, porque esta é a nossa prática e o que levamos e as propostas que construímos é sempre em conjunto com os professores e, portanto, pouco mais a acrescentar. Não sei se, Francisco, quiseres dizer mais alguma coisa. Eh, eh, Se calhar ainda temos mais um interveniente, pelo menos foi-me dada essa informação. Havia duas inscrições, entretanto passou a uma. Pergunto à Anabela se mantém assim. A Ana Raquel, já lhe mandei o convite por 2 vezes. Agora aceitou. E recusou das Muito duas, bem. agora vai entrar. Vai. Ana Raquel, então, desbloquear o micro e o vídeo. Força. Olá, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pela Boa tarde. participação e pela iniciativa também. Eu vou colocar uma questão que eu não sei se já foi respondida, mas eu tive a última aula até às 18 e, portanto, já ouvi um bocadinho a meio aqui o plenário. Se há algum pré-aviso de greve, tal como aconteceu no ano passado, às horas extraordinárias, se sim ou se não. Depois, relativamente aos horários, que eu sei que já foi aqui falada, a preocupação relativamente à desregulação dos mesmos, isto é uma questão que me tem preocupado a mim e a outros colegas, sobretudo neste início de ano letivo, porque aquilo que eu me tenho, que eu entretanto fui procurando, porque me diz respeito a mim, à minha situação pessoal neste momento, e encontrei, portanto, na lei que está mais ou menos ao critério, à lógica do bom senso das direções, atribuir, por exemplo, uma mancha horária em que o professor entra às 8 da manhã, mas depois, por uma questão de serviço, volta a ter uma aula à 1 da tarde até às 18. Isto tem a ver com as tutorias, que são tempos que podem ser movíveis e que o Ministério da Educação entendeu que são 4 tempos para 10 alunos. Esta, pelo menos, foi a regra. Como foi explicado, o que se torna aqui difícil esta gestão para o professor. E, portanto, venho demonstrar a minha preocupação relativamente à forma como os horários são permitidos fazer, não é? O que dá origem depois a alguma desregulação, porque apela-se mais ao bom senso e não está tanto em letra de lei esta questão. Pronto, é isto. Obrigada. Ok, obrigado. Anabela, não sei se há mais alguma. Não há mais nenhuma inscrição. Não há mais nenhuma. Pergunto, Zé, queres tu dizer mais Eu alguma esqueci-me coisa? só de dizer aqui uma coisa, Força. que é eh, uma última nota. Surgiu uma proposta nossa, da Federação, e eu acho que é importante, porque isto, enfim, está aqui um patamar, ou transforma, aliás, pode-nos, enfim, levar o processo de luta, e se isto for bem divulgado, para outro patamar, que é o reconhecimento pela Unesco da relação professor-aluno como património da humanidade. E dizer que, evidentemente, que isto está instalado hoje, essa ótica, por todo o mundo, não é? Da valorização do professor e do seu papel insubstituível na escola. E, nesse sentido, a semana passada, e houve, enfim, alguns colegas do secretariado que estiveram presentes nessa cimeira, e onde houve uma pressão muito grande da Internacional da Educação e de muitas intervenções nesse sentido, desde já um académico, que é o António Nóvoa, e, enfim, intervenções de António Nóvoa e de outros sindicalistas, e de até de alguns governos, no sentido de avançar com este processo, e foi possível inscrever na declaração final desta cimeira um apelo à Unesco para considerar esta relação professor-aluno património da humanidade. É importante usar esta declaração, evidentemente da Cimeira e o papel que a FEMPROF tem desempenhado neste processo, porque isto é uma grande ajuda no sentido, um processo de valorização da profissão, e, portanto, temos que utilizar isto. É um apelo que eu deixo aqui, esta informação também. Opa, e para já era só isto. Ok. Anabela, não há mais ninguém inscrito? Acho que podemos ir Não? terminando. Muito bem.
então relembrava os seguintes aspectos, ou sublinhava os seguintes aspectos. É fundamental que nesta questão da revisão do Estatuto da Carreira Docente, nós, naturalmente, que em todos os passos procuramos chamar a atenção para o problema. Ainda recentemente estivemos na Assembleia da República, mas nós sabemos que o Estatuto da Carreira Docente é um decreto-lei, logo é uma matéria da responsabilidade do Governo. Naturalmente que a Assembleia da República tem poderes, se assim o entender, sobre esta matéria, mas esta é uma matéria eminentemente da responsabilidade do Governo. E é fundamental que daqui a 15 dias, enfim, se o Ministério mantiver o que prometeu, os colegas participem no plenário que vamos fazer sobre esta matéria, porque aí poderemos ver, quando for apresentada a proposta de protocolo, o que é que o Ministério pretende. Porque se o Ministério, por exemplo, colocar aquilo que tem no seu programa do Governo, isto é, para este processo se desenvolver ao longo dos 4 anos da legislatura, e não resolver já no início aqueles que são os problemas centrais e mais importantes, nomeadamente aqueles que podem ajudar a resolver o problema da falta de professores, nós estamos a falar de uma situação. Se porventura o Governo colocar nestes primeiros momentos essas matérias mais importantes, naturalmente que estaremos a falar de outra. E é fundamental que os colegas participem, porque, por exemplo, até ao momento, as duas matérias que o Ministro veio colocar em cima da mesa foi a avaliação do desempenho docente e foi a questão dos concursos. Mas aqui o que se coloca é para fazer o quê? Para tornar melhor o que existe ou para tornar pior aquilo que existe? Portanto, é fundamental que depois, olhando para as propostas concretas, se veja, no fundo, qual é que é o horizonte, qual é que é o propósito do Governo. Por isso, é fundamental que os colegas participem nestas reuniões que nós nos comprometemos a fazer, para trocarmos opiniões, para consolidarmos posições, e que no dia 4 de outubro estejam em Lisboa reclamando daquilo que é necessário fazer para que de facto a nossa profissão seja valorizada. Depois, relativamente às questões dos horários de trabalho, dizer que portanto, a partir da manhã, 16 de setembro, a FENPROF retoma a greve que o ano passado, portanto, do ano passado, nos últimos anos, tem levado à prática. A greve às horas extraordinárias, ao subtrabalho e à componente não letiva de estabelecimento. Porquê? Porque nenhum dos problemas que diz respeito aos horários e às condições de trabalho foi resolvido. Os professores continuam a ser sobrecarregados de serviço e para além até daquilo que a própria legislação consagra. Portanto, é fundamental que cada um de nós, na sua escola, não deixe de reclamar aquilo que tem direito e, naturalmente, as dúvidas que tem as coloque junto das nossas delegações, junto dos sindicatos, junto do delegado sindical, daquela escola, do dirigente, para poder melhor encaminhar o seu protesto. Depois, apelava mais uma vez à participação na manifestação do dia 20, no Porto, a parte norte do país, em Lisboa, a parte sul do país, centro-sul e centro-norte, para o Porto, centro-norte e para Lisboa, centro-sul, porque esta questão das alterações à legislação laboral são determinantes para o nosso futuro. E, portanto, era com este apelo e, mais uma vez, chamando a atenção para a questão da unidade. É evidente, houve uma colega que naturalmente referiu que, enfim, a situação de cada um é diferente. Nós sabemos disso. Aqui a questão não está em reconhecer que houve determinadas camadas de professores que, por diversas razões, na hora errada, estavam no sítio errado e sofreram até penalizações maiores que outros. Ninguém está a pôr isso em causa. Agora, nós somos um grupo profissional, uma classe profissional com 150 mil pessoas. 150 mil pessoas muito diferentes umas das outras.
mas nós só temos força quando de facto conseguimos responder a uma só voz perante um determinado problema. E nós agora temos matérias suficientes para começarmos a responder a uma só voz, seja pelas questões da reorganização dos serviços do Ministério da Educação, que podem claramente privatizar o Ministério da Educação. É nesse sentido que as coisas estão orientadas. E vamos ver o que sai agora das eleições autárquicas e quais vão ser, enfim, as contratualizações que vão ser celebradas com esta ou com aquela autarquia. Nós temos que responder ao problema da legislação laboral e nós temos que, de facto, conseguir garantir uma revisão em alta e urgente que valorize a nossa profissão, porque só assim é que podemos melhorar naturalmente a situação de cada um de nós, mas principalmente melhorar a situação dos professores, ter uma escola pública melhor do que a que temos e ter uma profissão de futuro. Portanto, é com este apelo para a participação de todos nestas iniciativas que aqui chamamos a atenção e que são 2 sábados, o dia 20 e o dia 4, e que depois, ao longo do ano, se envolvam também naquelas que vão ser as negociações com o Ministério da Educação. Portanto, era com este apelo que terminava. Nós já mostramos no passado, nós professores, que somos de facto uma força enorme. Portanto, não percamos essa ideia e estejamos atentos àquilo que nos querem colocar à frente. Muito obrigado, boa tarde e a luta continua.